E aí, pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. O tópico que a gente está trabalhando é esse tópico de aproximação, e na aula de hoje a gente vai ver a primeira parte do método dos quadrados mínimos. Esse é o roteiro das aulas de aproximação. Nas aulas passadas a gente já falou sobre introdução e regressão linear. Nessa aula a gente vai falar sobre o método dos mínimos quadrados ou dos quadrados mínimos. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre linearização, aproximação de Fourier e a conclusão. Anteriormente, nas aulas passadas e nas aulas anteriores, a gente definiu o problema, que é a gente quer descobrir uma função g de x que melhor aproxime uma tabela de pontos, onde o que a gente quer fazer para dizer que está melhor aproximando é a gente quer minimizar a soma dos quadrados dos erros. Erros entre quem? Erros entre os pontos tabelados e os pontos encontrados pela função. Na aula passada, a gente viu como fazer isso com um caso específico, que é o caso do polinômio de grau 1, quando a função que eu quero encontrar é um polinômio de grau 1. E esse método a gente chama de regressão linear. A gente viu o desenvolvimento matemático, que envolvia derivadas espaciais, mas que no final bastava resolver um sistema linear 2 por 2, ou seja, de duas equações e duas incógnitas. E aí, resolvendo aquele sistema linear, a gente encontrava quem seriam os coeficientes desse polinômio de grau 1. Na aula de hoje, eu vou dar a motivação para métodos quadrados mínimos, vou falar sobre funções base, o que são, vou falar do métodos mínimos quadrados, mas eu já vou partir direto para o exemplo, tá? Eu não vou fazer o desenvolvimento matemático. O desenvolvimento matemático, que é aquela parte que envolve as derivadas parciais, vai ficar para a próxima aula, que vai ser a parte 2 dessa aula de métodos dos quadrados mínimos. Então, eu vou falar do método dos quadrados mínimos, vou dizer só como é que a gente utiliza, num exemplo, ou em alguns exemplos, na verdade, e depois eu vou para a conclusão da aula de hoje. A motivação é a seguinte: a regressão linear, que foi aquele que a gente viu na aula passada, ela só funciona quando a aproximação é uma função linear. A minha função de aproximação g de x ela tem a forma a1 mais a2 vezes x. Mas pode ser que o gráfico de dispersão me dê um comportamento diferente do linear dos dados. Um comportamento diferente do linear. A regressão linear só funciona quando o gráfico de dispersão, ou seja, o gráfico que tem os pontos, me mostram que aqueles pontos têm um comportamento certo, mais ou menos linear. Quando o gráfico de dispersão não mostra esse comportamento linear, eu não vou poder utilizar a regressão linear. Por exemplo, digamos que eu tenha esse conjunto de pontos aí e eu crie essa tabela. Essa tabela não, eu criei esse gráfico, né? E olhando esse gráfico, a gente vê que uma reta, ela não se adequa muito bem aos pontos que estão aí. Se adequa, ok, é passável, mas não é tão bom. Talvez existisse uma outra função, por exemplo, um logaritmo, que se adequasse melhor aos pontos dados como entrada. Esse é um outro caso em que uma reta, assim, essa daqui a reta não representa os pontos dados. Claramente é uma parábola, né? A gente olha assim que uma parábola se encaixaria bem melhor do que uma reta. E esse caso aqui, eu tenho uma função periódica e eu estou querendo aproximar essa função periódica para uma reta. Não vai dar certo. Claramente não vai dar certo. Então, a motivação é isso. Eu tenho um gráfico que me mostra um comportamento que é diferente de uma reta. E aí, como é que a gente vai fazer para poder descobrir funções que são diferentes de uma reta, né? Então, por exemplo, além do gráfico de dispersão, pode ser que tenha uma teoria física ou uma teoria matemática por trás desses dados que me dizem que a função não é linear. Por exemplo, digamos que esses dados eles foram capturados a partir de um veículo em um movimento acelerado. Um deslocamento de um veículo em movimento acelerado. Então, claramente, o deslocamento de um veículo é uma função quadrática, não é uma função linear, né? Porque eu tenho um veículo que é acelerado. Um crescimento populacional é uma função exponencial. Então, eu não posso utilizar uma função linear para representar uma função exponencial. Ou um certo evento que acontece de maneira periódica, eu não posso assumir que ela vai acontecer de maneira linear, porque ela é periódica, né? Então, esses são alguns argumentos para a gente poder não utilizar uma função linear para representar aqueles pontos. E aí, como é que a gente vai fazer então para descobrir? A ideia vai ser a mesma desde que a gente veio falando desde a primeira aula, né? Então a gente quer encontrar uma função de aproximação, g de x, onde essa função de aproximação g de x vai ter um certo comportamento específico. Daqui a pouco eu vou dizer como é que a gente especifica esse comportamento. Mas a ideia vai ser a mesma. A gente quer minimizar o somatório dos quadrados dos erros. Então, o erro para os pontos tabelados vai ser calculado como yi menos g de xi, onde g de x é essa função de aproximação. E a gente quer minimizar o somatório dos quadrados dos erros, ou seja, a gente quer minimizar o somatório de i variando de 1 até n, ou seja, nos pontos,
do quadrado de yi menos g de xi. E a ideia também vai ser a mesma que a gente fez na aula passada, porque para encontrar o ponto de mínimo, a gente vai derivar essa função e vai igualar a zero. Isso vai me dar, então, um sistema linear, onde eu vou ter várias equações e várias variáveis. Vamos falar agora um pouquinho sobre o comportamento da função de aproximação g de x. Então, se eu quero que essa função de aproximação g de x seja, por exemplo, um polinômio quadrático, eu quero que a função g de x tenha esse comportamento aqui, tenha essa forma. Ela tem que ser escrita, g de x tem que ser escrita como a1 mais a2 vezes x mais a3 vezes x ao quadrado, né? Eu quero descobrir a1, a2 e a3 de forma que a minha função de aproximação seja g de x igual a a1 mais a2 vezes x mais a3 vezes x ao quadrado. Se eu quiser um polinômio de grau q, um grau q qualquer, então eu quero que a minha função tenha esse formato, a1 vezes x elevado a zero, mais a2 vezes x elevado a 1, mais a3 vezes x elevado a 2, mais a4 vezes x elevado a 3, e assim por diante. Ou seja, eu quero que a minha função g de x seja esse somatório de j variando de 0 até q, onde q vai ser esse grau desse polinômio, de a índice j mais 1 vezes x elevado a j. Se eu quiser que a minha função tenha esse formato de um logaritmo, eu quero que a minha função g de x seja escrito como a1 mais a2 vezes log de x. Se eu quiser uma função trigonométrica, que é o caso de uma função periódica, a gente quer que a função g de x tenha esse formato, a1 mais a2 vezes cosseno de x, mais a3 vezes seno de x. Quero descobrir a1, a2 e a3 de forma que a minha função de aproximação seja calculada como a1 mais a2 vezes cosseno de x, mais a3 vezes seno de x. Então, esses são algumas das formas que a gente tem para definir o comportamento da função de aproximação. E daqui para as próximas aulas a gente vai ver outras formas também, tá? Então, a função de aproximação g de x, ela pode ser escrita como uma combinação linear de algumas funções base. Essas funções base a gente vai chamar de gk de x. E uma função base, gk de x, é uma função que não pode ser escrita como combinação linear das outras funções. E aí isso aqui puxa muito lá da álgebra linear, né? Lá na álgebra linear, a gente vê uma base vetorial, né? Onde eu tenho vetores. Vetores que formam uma base são vetores onde cada um deles não pode ser escrito como uma combinação linear dos outros vetores. E aqui é a mesma coisa, a mesma ideia. Certas funções a gente chama de funções base se qualquer uma delas não pode ser escrita como uma combinação linear das outras funções. Por exemplo, se eu tenho aqui esse polinômio quadrático, o polinômio quadrático é g de x igual a a1 mais a2 vezes x mais a3 vezes x ao quadrado. Quem são as funções base? As funções base são as funções que estão multiplicando os três coeficientes, a1, a2 e a3, que eu quero descobrir. Então, o a1 está multiplicando quem? A1 não está multiplicando ninguém. Ele não multiplicar ninguém é a mesma coisa dele multiplicar o 1, porque a1 vezes 1 dá o próprio a1, né? Então, a função base do a1, a gente diz que é a função g1 de x igual a 1. O a2 está multiplicando quem? A2 está multiplicando x. Então, a segunda função base é g2 de x igual a x. E a terceira função base, g3 de x, é aquele que está multiplicando o a3. Então, g3 de x é igual a x ao quadrado. Essas três funções formam uma base, porque eu não consigo pegar, por exemplo, o x ao quadrado e escrever o x ao quadrado como combinação linear do 1 e do x. Então, elas três formam uma base, portanto, a função g de x é uma combinação linear dessas três funções, ou seja, ela é uma soma das multiplicações das três funções por constantes. Num polinômio de grau q, o que a gente tem é o seguinte, as funções base são 1, x, x ao quadrado, x ao cubo, e assim por diante até x elevado a q. Ou seja, x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3, até x elevado a q. Então, essas são as funções base, e a combinação linear dessas funções base vai ser justamente esse somatório que está aqui do lado esquerdo. E aí eu quero descobrir quem são esses valores de a índice j mais 1, ou seja, a índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice 4, onde o a índice 1 vai ser o coeficiente que vai multiplicar o g1 de x, o a índice 2 vai ser o coeficiente que vai multiplicar o g2 de x, o a índice 3 vai ser o coeficiente que vai multiplicar o g3 de x, e assim por diante até o a índice q mais 1. Para o caso do logaritmo, que foi o outro exemplo que eu dei, a minha função g de x ela é dada como a1 mais a2 vezes log de x. Então, o a1 está multiplicando quem? A1 está multiplicando 1. Então, a função base é g1 de x igual a 1. O a2 está multiplicando quem? A2 está multiplicando log de x. Então, a outra função base é g2 de x igual a log de x. Eu não consigo pegar o log de x e colocar ela como combinação linear do 1, e eu não consigo pegar o 1
e escrever o 1 como combinação linear do log de x. Então, eu não consigo pegar uma função e escrever como combinação linear da outra. Portanto, elas formam uma base. No caso da função trigonométrica, g de x ela é escrita como a1 mais a2 vezes cosseno de x mais a3 vezes seno de x. Então, quem são as funções base? São aquelas funções que estão multiplicando a1, a2 e a3. Então, a1 está multiplicando 1, portanto, a primeira função base é g1 de x igual a 1. O a2 está multiplicando cosseno de x, então a segunda função base é g2 de x igual a cosseno de x. E o a3 está multiplicando seno de x, então a terceira função base é g3 de x igual a seno de x. Observação, essas funções base realmente têm que formar uma base. Então, g1 de x igual a 1, g2 de x igual a x e g3 de x igual a x ao quadrado formam uma base, porque eu não consigo pegar o 1 e escrever como combinação linear do x e do x ao quadrado. Eu não consigo pegar o x e escrever como combinação linear do 1 e do x ao quadrado. E eu não consigo pegar o x ao quadrado e escrever como combinação linear do 1 e do x. Então, realmente, elas formam uma base. Por exemplo, um outro exemplo é g1 de x igual a x mais 1 e g2 de x igual a x ao quadrado mais 4. Eu não consigo pegar o x ao quadrado mais 4 e escrever como combinação linear de x mais 1. E eu não consigo pegar o x mais 1 e escrever como combinação linear do x ao quadrado mais 4. Então, elas formam uma base. Outra opção seria pegar o g1 de x igual a 1, g2 de x igual a x e g3 de x igual a 1 meio de 3x ao quadrado menos 1. Eu não consigo escrever nenhuma dessas funções como combinação linear das outras. Existem funções que não formam uma base. Por exemplo, se eu pegar g1 de x como x, g2 de x como x ao quadrado e g3 de x como sendo 1 meio de 3x ao quadrado menos x, claramente essa função g3 de x pode ser escrita como uma combinação linear das outras duas. Então, eu posso pegar, por exemplo, a primeira função, que é g1 de x, multiplicar por menos 1, por menos 1 meio, a segunda função, que é g2 de x igual a x ao quadrado, e multiplicar por 3 meios. Então, se eu fizer essa combinação linear do g1 e do g2, eu tenho o g3. Então, o g3 de x não como ela pode ser escrita como combinação linear das outras duas, essas três funções não formam uma base, não formam uma base de funções. Então, elas não poderiam ser utilizadas no método dos mínimos quadrados. Para o método dos mínimos quadrados funcionar, as funções têm que ser base, tem que formar base. Observação. A quantidade de funções base pode ser qualquer. Então, eu posso ter uma quantidade m de funções base qualquer. E essa quantidade de funções base, né, a gente viu aí exemplos com 2 ou 3 funções base, ou até no caso do polinômio de grau q, né, tem q mais uma funções base. Essa quantidade de funções base não depende da quantidade de pontos. Então, a quantidade de pontos é n, quantidade de funções base é m, e m e n não estão relacionados. Na interpolação, ali sim, ali o grau do polinômio, portanto, a quantidade de funções base, digamos assim, dependia da quantidade de pontos. Aqui não. Aqui, a quantidade de funções base não depende da quantidade de pontos. O desenvolvimento matemático eu vou deixar para a aula que vem, mas a ideia é a seguinte. Uma vez que eu tenho que a função g de x é uma combinação linear de m funções base, eu posso escrever g de x como sendo esse somatório de k variando de 1 até m de a índice k vezes gk de x. E aí eu quero descobrir quem são esses valores de a índice k. Ou seja, g de x é igual a a1 vezes g1 de x, mais a2 vezes g2 de x, mais a3 vezes g3 de x, e assim por diante até a m vezes gm de x. E eu quero descobrir quem são a1, a2, a3, a4, a5 até a m. Os g's eu já sei quem são. Os g's têm que ser dados, que são justamente esses g's, essas funções base, que vão me dar o comportamento da função de aproximação. Então, eu tenho uma tabela de pontos, eu tenho as funções base, e aí eu quero descobrir quem são esses coeficientes A1, A2, A3, então, até a m. Então, essas que são as minhas incógnitas, tá? Eu quero descobrir esses coeficientes A, índice K. E o método dos quadrados mínimos vai ser o método que vai minimizar o somatório do quadrado dos erros, somatório nos pontos, tá? Então, a função g de x é um somatório nas funções base. O método dos quadrados mínimos quer minimizar um somatório calculado nos pontos. Então, para a gente minimizar isso, é a mesma coisa a gente minimizar esse somatório de variando de 1 até n do quadrado de yi menos g de xi, onde g de x é calculado como essa combinação linear das m funções base.
E aí, para calcular o método dos quadrados mínimos, a gente vai fazer aquilo de derivar igualar a zero, né? Só que eu vou deixar essas derivadas parciais, para a aula que vem, tá? Na aula que vem eu vou dar desenvolvimento matemático de como é que a gente faz isso. Mas o fato é que a gente vai ter, como a gente tem m variáveis, m incógnitas, a gente vai precisar calcular m derivadas parciais. Isso vai me dar m equações para eu poder descobrir as m variáveis. Isso vai me levar a um sistema linear, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como é esse sistema linear. Mas vamos aqui então para um exemplo. Então, digamos que eu tenha esse conjunto de pontos aqui, essa tabela de x e y, onde os valores de x estão ordenados do menor para o maior. E eu observo que eles têm um comportamento de uma parábola. Então, se eu quero calcular uma parábola que aproxima esses pontos, eu quero que a minha função g de x tenha esse comportamento, a1 mais a2 vezes x mais a3 vezes x ao quadrado. E eu quero descobrir quem são a1, a2 e a3. Se eu quero que g de x tenha esse comportamento, a1 mais a2 vezes x mais a3 vezes x ao quadrado, as três funções base, já que são três variáveis, né, três incógnitas, a1, a2 e a3, a gente vai precisar de três funções base. As três funções base são aquelas funções que estão multiplicando justamente aquilo que eu quero descobrir. Então, o a1 está multiplicando 1, a2 está multiplicando x e a3 está multiplicando x ao quadrado. Então, as minhas três funções base vão ser g1 de x igual a 1, g2 de x igual a x e g3 de x igual a x ao quadrado. Então, descobrir as funções base, a partir disso a gente vai montar o sistema linear. Para a gente montar o sistema linear, a gente não precisa fazer aquele desenvolvimento matemático todo, né? Basta montar o sistema linear. E o sistema linear vai ter essa cara aqui, não se assustem, mas ela tem essa cara aqui. Bom, primeiro, são três incógnitas, a1, a2 e a3. Então, vou precisar de três equações. Portanto, vai ser um sistema 3 por 3. A minha matriz de coeficientes do sistema linear vai ter 3 linhas e 3 colunas. E do lado direito da igualdade, vai ser um vetor de 3 elementos, ou seja, um vetor com 3 linhas. Todos os elementos dessa matriz vão ser somatórios, tanto da matriz quanto do vetor, tá? Vão ser somatórios feitos em cima dos pontos. Então, todos os elementos aqui, perceba que tem somatório de i variando de 1 até n. Então, são somatórios calculados nos pontos da tabela, tá? E são sempre somatórios de multiplicações. Então, perceba que aqui, essa matriz, a primeira linha é somatório de g1 de xi vezes g1 de xi. O segundo elemento é o somatório de g1 de xi vezes g2 de xi. E o terceiro elemento é o somatório de g1 de xi vezes g3 de xi. E do lado direito da igualdade, a gente vai ter o somatório de variando de 1 até n de g1 de xi vezes y. Então, a gente consegue perceber o seguinte, que o g1 aparece em todos os elementos dessa linha. Tá? Então, eu tenho o somatório de g1 de xi em todos os elementos dessa linha. Se a gente observar aqui a primeira coluna, a gente vê o seguinte, na primeira coluna da matriz, a gente tem o somatório de g1 de x vezes g1 de x. Na segunda linha, a gente tem um somatório de g1 de xi vezes g2 de xi. E na terceira linha, a gente tem um somatório de g1 de xi vezes g3 de xi. Então, a gente observa que nessa primeira coluna vai aparecer o g1 também. Então, o g1, que é a primeira função base, ela vai ser, digamos assim, a responsável pela primeira linha desse sistema e também pela primeira coluna da matriz de coeficientes. O G2, que vai ser a segunda função base, ela vai aparecer na segunda linha. Então, todos os elementos da segunda linha vão ter o G2. Então, na primeira coluna, segunda linha, primeira coluna da matriz, eu tenho o somatório de G1 de xi vezes G2 de xi. Na segunda coluna, eu tenho o somatório de G2 vezes G2. E na terceira coluna, eu tenho o somatório de G2 vezes G3. Do lado direito da igualdade, eu tenho o somatório de G2 vezes Y. Então, o G2 vai aparecer em todos os elementos dessa segunda linha. O G2 também vai aparecer em todos os elementos da segunda coluna. Então, o G2, que é a segunda função base, ela é, digamos assim, responsável pela segunda linha e pela segunda coluna. O G3 vai aparecer lá na terceira linha, tá? Então, eu tenho o somatório de G1 vezes G3, somatório de G2 vezes G3, somatório de G3 vezes G3, e do lado direito da igualdade, somatório de G3 vezes Y. Então, o G3 vai aparecer em todos os elementos da terceira linha e também em todos os elementos da terceira coluna. Então, cada função base, né, a gente pode fazer essas combinações aí de que a primeira linha
vai ser do G1, a segunda linha do G2, terceira linha do G3. Primeira coluna do G1, segunda coluna do G2, terceira coluna do G3. E aí, onde tiver essa combinação entre eles, a gente vai fazer a multiplicação. Então, por exemplo, na segunda linha, terceira coluna, segunda linha é do G2, terceira coluna é do G3, vai aparecer então G2 vezes G3. Terceira linha, terceira coluna, a terceira linha é do G3, a terceira coluna é do G3, então vai aparecer ali o somatório de G3 vezes G3. E do lado direito a igualdade, onde aparecem os Ys. Então, a primeira linha é do G1 e do lado direito da igualdade vai aparecer Y. Então, tem o G1 vezes Y. Na segunda linha é o somatório de G2 vezes Y. E na terceira linha é o somatório de G3 vezes Y. E esse é o sistema. Então, a gente lembrando que cada função base tem uma linha, cada função base tem uma coluna e do lado direito da igualdade tem o Y, a gente consegue montar esse sistema de maneira bem tranquila, tá certo? Vamos agora, então, resolver aquele sistema, tá? Para isso, a gente vai partir dos pontos. Então, eu tenho aqui esses pontos, x e y, foram dados, foram tabelados. E a gente tem que calcular aqueles somatórios, porque aqueles somatórios que aparecem lá no sistema são somatórios calculados nos pontos. Então, o que a gente vai fazer é, primeiro, a gente vai pegar aqueles valores de x e vai calcular o g1 de x, g2 de x e o g3 de x. Então, vai pegar as funções base, calcular as funções base naqueles valores de x tabelados. Então, o G1 de x é igual a 1. Independente do valor de x, G1 de x é igual a 1. Então, quando x é menos 5,4, G1 é 1. Quando x é menos 3,8, G1 também é 1. Quando x é menos 2,5, G1 também é 1, e assim por diante. A gente vai calcular a segunda função base, que é G2 de x igual a x, para esse caso aqui. Então, quando x é menos 5,4, G2 de x também é menos 5,4. Quando x é menos 3,8, o G2 de x também é menos 3,8, e assim por diante. Por quê? Porque o G2 de x é igual ao próprio x. O G3 de x é igual a x ao quadrado. Então, para cada valor de x tabelado, a gente vai calcular o x ao quadrado. Então, quando x é menos 5,4, G3 de x é menos 5,4 ao quadrado, dá 29,16. Quando x for menos 3,8, menos 3,8 ao quadrado dá 14,44. E assim por diante. Então, calculei G1, calculei G2, calculei G3. Agora, a gente vai fazer todas as combinações entre G1, G2 e G3. Então, a gente vai calcular G1 vezes G1, G1 vezes G2 e também G1 vezes G3. Daqui a pouco eu vou mostrar como. Depois, a gente vai fazer todas as combinações começando com G2. G2 vezes G1 é o próprio G1 vezes G2. E eu já calculei, a gente vai calcular, né, mas já tenho a coluna apropriada para o G1 vezes G2. Então, a gente não precisa calcular o G2 vezes G1, porque o G2 vezes G1 é o próprio G1 vezes G2, né? A ordem da multiplicação não altera. Então, eu não tenho uma coluna do G2 vezes G1, basta eu calcular G2 vezes G2 e G2 vezes G3. E G3 vezes G1 é a mesma coisa de G1, G3, já tem a coluna para o G1, G3. G3 vezes G2 é a mesma coisa do G2 vezes G3, já tem ali a coluna G2, G3. Então, basta eu calcular agora G3 vezes G3. E para o lado direito da igualdade, a gente vai precisar calcular G1 vezes Y, G2 vezes Y e também G3 vezes Y, tá? São esses os valores que a gente tem que calcular. Então, o que a gente vai fazer agora? Calcular G1 vezes G1. Para a gente calcular G1 vezes G1, a gente pega os valores para cada ponto, a gente pega o valor de G1 e multiplica por ele mesmo, ou seja, ele é ao quadrado. Então, para cada ponto, 1 ao quadrado vai dar igual a 1. Então, o próprio G1 vezes G1 dá também todos os elementos iguais a 1. G1 vezes G2, a gente vai pegar para cada ponto, ou seja, para cada linha dessa tabela, a gente vai pegar o valor de G1 multiplicar pelo valor de G2. Então, 1 vezes menos 5,4 dá menos 5,4. 1 vezes menos 3,8 dá menos 3,8 e assim por diante. G1, G3, algo semelhante, a gente vai pegar para cada linha dessa tabela, ou seja, para cada ponto, a gente vai pegar o G1 e multiplicar pelo G3. 1 vezes 29,16 dá 29,16. 1 vezes 14,44 dá 14,44 e assim por diante. G2 vezes G2, a gente vai pegar o valor de G2 e elevar ele ao quadrado, né, multiplicar por ele mesmo, ou elevar ele ao quadrado. Então, menos 5,4 ao quadrado dá 29,16. Menos 3,8 ao quadrado dá 14,44 e assim por diante. Então, terminamos o G2 vezes G2. Vamos agora para o G2 vezes G3. A gente vai pegar cada elemento de G2, multiplicar pelo elemento de G3 correspondente.
Então, para cada linha, a gente vai fazer isso. Menos 5,4 vezes 29,16 dá menos 157,46. Menos 3,8 vezes 14,44 dá menos 54,872 e assim por diante. Fizemos G2 vezes G3, agora a gente vai fazer G3 vezes G3, ou seja, pegar cada elemento de G3 e elevar ao quadrado. 29,16 elevado ao quadrado dá 850,31. 14,44 elevado ao quadrado dá 208,51 e assim por diante. Faz isso para todos os elementos. Agora a gente vai fazer as combinações do y com g. Então, g1 vezes y, a gente vai pegar o valor de g1, multiplicar pelo valor de y. Então, 1 vezes 16,6 dá 16,6. 1 vezes 8 dá 8 e assim por diante. Depois a gente vai fazer g2 vezes y. Então, menos 5,4 vezes 16,6 dá menos 89,64. Menos 3,8 vezes 8 dá menos 30,4 e assim por diante. E depois a gente vai fazer g3 vezes y. Então, menos 29,16 vezes 16,6 dá 484,06. 14,44 vezes 8 dá 115,52 e assim por diante. Todas essas combinações que a gente fez, a gente vai somar. Então, somatório de G1, G1 dá 11. Somatório de G1, G2 dá menos 1,5. Somatório de G1, G3 dá 115,23. Somatório de G2, G2 dá 115,23. Somatório de G2, G3 dá menos 12,549. Somatório de G3, G3 dá 2.287,5. Somatório de G1 vezes Y dá 122,7. Somatório de G2 vezes Y dá 209,65. E o somatório de G3 vezes Y dá 2.190,3. Esses somatórios a gente soma todos os elementos de cada coluna, tá? E aí a gente vai pegar esses elementos que estão aí embaixo, essas somas que estão aqui embaixo, e a gente vai montar o sistema. É aquele mesmo sistema que eu mostrei anteriormente, tá? Então, esse sistema é feito baseado nas somas. Então, esse primeiro elemento aqui é o somatório de G1, G1, que vai ser o valor 11. Esses elementos aqui são o somatório de G1, G2, que é a mesma coisa do somatório de G2, G1, né? Tanto faz. Então, aqui a gente vai colocar esse valor, que é menos 1,5. Nesses dois elementos que estão aí, a gente vai colocar o somatório de G1 vezes G3, que é a mesma coisa do somatório de G3 vezes G1. Nesse elemento aqui agora, a gente vai colocar o somatório de G2 vezes G2. Nesses dois elementos, a gente vai colocar o somatório de G2 vezes G3, ou somatório de G3 vezes G2, dá o mesmo valor. Nesse elemento aqui, que é o último elemento dessa matriz 3x3, a gente vai colocar o somatório de G3 vezes G3. E aqui do lado direito da igualdade, a gente vai ter o somatório do G1 vezes Y1. Então, a gente está do lado direito da igualdade, a gente vai aparecer os Ys. Mas como a gente está na primeira linha, que é da primeira equação, então vai ser a equação do G1 de x. Tá? Então, aqui vai aparecer o somatório de G1 vezes Y. O próximo elemento, que é o da segunda linha, vai aparecer o somatório de G2 de x vezes Y. E na terceira linha vai aparecer o somatório de G3 de xi vezes yi. E aí a gente substitui todos aqueles valores por aqueles valores encontrados. Perceba que essa matriz é uma matriz simétrica, né? A matriz dos coeficientes é uma matriz simétrica. E aí a gente resolve esse sistema linear e encontra os valores de A1, A2 e A3. E aí para resolver o sistema linear a gente pode utilizar, por exemplo, o método da eliminação de Gauss. A gente encontra A1, A2 e A3, e uma vez que a gente encontra A1, A2 e A3, a gente pode montar a função a nossa função de aproximação, que nesse caso, vai ser a quadrática, então vai ficar g de x igual a 2,7055 mais 1,9452 vezes x, mais 0,8319 vezes x ao quadrado. E aí a gente pode comparar essa função de aproximação justamente com aqueles pontos dados como entrada, ou seja, a gente pode calcular o erro e calcular, na verdade, o quadrado do erro e somar tudo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, essa é a função g de x, com vários pontos, a função quadrática g de x, de aproximação. E aí, se a gente pegar aqueles valores de x tabelados e calcular o g de x, a gente tem isso daqui. Então, para o primeiro ponto, por exemplo, x igual a menos 5,4, o g de x dá 16,4589. Perceba que ele é bem perto do y tabelado, né, que era 16,6. Outros pontos não são assim tão perto, mas tem alguns que são realmente muito perto. E aí a gente pode calcular o quadrado do erro e somar tudo depois. A gente vai fazer isso daqui a pouco. E aí, comparando com o linear, se a gente fosse fazer o método da regressão linear, a gente ia ter essa função linear que está bem aí, essa função linear verde, essa reta verde. E aí, se a gente calculasse o g de x para aqueles x tabelados, a gente ia ter aí um erro bem grande, né? Então, quando o x dá menos 5,4, que é o x tabelado, a regressão linear para esses pontos vai dar 0,7952. Então, está muito longe do menos 5,4.
Desculpa, está muito longe do 16,6, né, que é o y tabelado. Então, realmente, essa regressão linear não é uma boa aproximação. E para a gente quantificar o quanto um é melhor do que o outro, a gente pode calcular o quadrado do erro. Então, o quadrado do erro utilizando a função g de x, que é essa função quadrática, está aí nessa coluna. Então, para o primeiro ponto, que é o ponto x igual a menos 5,4, o quadrado do erro dá 0,0199. Enquanto que para a regressão linear, o quadrado do erro daria 249,7926. E aí a gente soma tudo, soma os quadrados dos erros, e a gente tem que, para a função quadrática, para o polinômio quadrático, a soma dos quadrados dos erros vai dar 27,57, enquanto que para a regressão linear, a soma dos quadrados dos erros dá 775,18. Então, realmente, a função quadrática é muito melhor do que a função linear, porque a soma dos quadrados dos erros dá bem menor. Esse outro exemplo aqui é um exemplo quando a gente tem uma função logarítmica. Então, essa função g de x, que é uma função logarítmica que a gente quer descobrir, tem essa característica, tem esse comportamento. G de x é calculado como a1 mais a2 vezes log de x. Então, aqui eu tenho que descobrir quem são esses valores de a1 e a2 com esses pontos que estão tabelados, esses valores de x e de y. Então, a ideia é, se eu quero descobrir dois valores, a1 e a2, então eu preciso ter duas funções base. As funções base são justamente aqueles valores, né, aquelas funções que estão multiplicando os valores que eu quero encontrar. O A1 não está multiplicando ninguém, ou seja, está multiplicando 1. Então, a primeira função base, g1 de x, é igual a 1. E a segunda função base é a função que está multiplicando o A2. Ou seja, nesse caso aqui, nesse exemplo, vai ser log de x. Então, eu quero encontrar duas incógnitas, portanto, eu vou precisar ter um sistema de duas equações. E aí, o sistema de duas equações segue a mesma ideia daquele sistema de maneira geral. Então, eu vou ter a primeira linha, que é a linha do G1, a segunda linha, que é a linha do G2, a primeira coluna, que é a coluna do G1, a segunda coluna, que é a coluna do G2, e do lado direito da igualdade, a gente vai ter o Y. Então, na primeira linha é a linha do G1 e na segunda linha é a linha do G2, mas nos dois aparecem o Y. Quando eu resolver esse sistema linear, a gente vai descobrir o A1 e o A2, que são as duas incógnitas aqui nesse nosso exemplo daqui. Eu vou deixar para vocês fazerem os cálculos em casa, mas estão aqui todas as combinações, né? A gente calcula G1, calcula G2, calcula todas as multiplicações, G1 vezes G1, G1 vezes G2, G2 vezes G2, e do lado direito, G1 vezes Y, G2 vezes Y, vocês conferem aí em casa, soma tudo, e aí a gente monta aquele sistema linear. Então, o sistema linear vai ter esse formato, então eu tenho 20 menos 1,6645, e como essa matriz tem que ser simétrica, na segunda linha vai ser menos 1,6645 e o último elemento é o 2,5106. Do lado direito da igualdade, a gente vai ter os valores 3,2340 e 0,9362. Quando a gente resolve esse sistema linear, a gente encontra os valores de A1 e A2. Quando a gente encontra os valores de A1 e A2, a gente consegue montar a função de aproximação, que vai ficar sendo g de x igual a 0,2040 mais 0,5082 vezes log de x. E aí, quando a gente pega aquela função g de x e monta o gráfico daquela função g de x, a gente tem justamente esse gráfico vermelho bem aqui. E esse gráfico vermelho, essa função logarítmica, vai ter esse erro aqui. O somatório dos quadrados dos erros dá 0,0735. Se a gente fosse fazer o linear, que é essa reta verde que está aparecendo aí, o somatório dos quadrados dos erros ia dar 0,1386. Então, a gente consegue ver que o erro do linear, esse erro geral, que é o somatório dos quadrados dos erros, está bem maior do que do logarítmico. Então, realmente, essa função logarítmica, ela representa melhor esses pontos dados dessa tabela. O que aconteceria se a gente pegasse funções que não formariam uma base? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Eu tenho são os pontos daquela parábola, e eu vou pegar funções que formam uma parábola, mas eu vou pegar g1 de x igual a x, g2 de x igual a x ao quadrado, que por si só já formava uma parábola, e aí eu vou pegar esse g3 de x dado como 3 vezes x menos x ao quadrado. Perceba que esse g3 de x é uma combinação linear de g1 e g2. Se eu pegar a G1 multiplicar por 3, pegar a G2 e multiplicar por menos 1, eu tenho justamente a G3. Então, a G3 é uma combinação linear de G1 e G2. Portanto, as três funções não formam uma base. Mas o que aconteceria se a gente tentasse fazer o método dos quadrados mínimos com essas três funções, G1, G2 e G3?
E aconteceu o seguinte, essa ia ser a tabela, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente calcularia G1, G2, G3, depois todas as combinações de multiplicações e também com o Y, faria a soma de todos eles e aí montaria o sistema linear. Até agora não deu nenhum erro. Mas na hora de a gente resolver esse sistema linear, a gente teria o seguinte, quando a gente estivesse fazendo a eliminação de Gauss, por exemplo, a gente faz o primeiro passo e aí lá no primeiro passo a gente zera os elementos da primeira coluna que estão abaixo da diagonal principal. Se a gente for olhar as duas últimas equações, as duas últimas linhas, a gente consegue ver que a terceira linha é igual à segunda linha multiplicada por menos 1. Então, a terceira linha ela é uma proporção da segunda linha. A terceira equação ela é uma constante vezes a segunda equação. E aí, se a gente fosse fazer mais um passo da eliminação de Gauss, a gente ia acabar tendo que essa terceira linha ia dar toda zero. Então, quando essa linha dá toda igual a zero, isso quer dizer que esse sistema é impossível de ser resolvido, ou seja, ele não tem solução única, na verdade. Então, a gente não conseguiria encontrar valores de A1, A2 e A3. Então, uma forma de a gente descobrir se as funções que a gente assumiu, né, a gente pegou 3 funções quaisquer e achava que eles formavam uma base. A gente roda a eliminação de Gauss, né, roda o método dos quadrados mínimos, monta o sistema, resolve pela eliminação de Gauss. Se eles forem uma base, beleza, a eliminação de Gauss vai funcionar. Se aquelas funções não formarem uma base, então a eliminação de Gauss não vai funcionar. E aí, com isso, a gente encerra a aula de hoje, né, onde eu falei sobre... A gente estudou aqui um pouco dos métodos dos quadrados mínimos. A gente falou sobre as funções base, o que são essas funções base, e que a gente usa essas funções base para montar a função de aproximação. Não existe uma quantidade limite para as funções base, então eu posso utilizar quaisquer funções base, não depende da quantidade de pontos. Para a gente resolver, então a gente aprendeu como montar o sistema linear, onde cada linha vai ser de uma função base, cada coluna da matriz também vai ser de uma função base, e do lado direito da igualdade vai aparecer o y. E aí isso monta o sistema linear, a gente resolve o sistema linear por qualquer método que a gente já viu, e a gente descobre, sim, os coeficientes da função de aproximação. E a gente também viu como calcular esse erro geral, que é só calcular os quadrados dos erros e somar tudo no final. Na próxima aula, a gente vai descobrir como é que a gente chega naquele sistema linear, tá? Então, vai ser o desenvolvimento matemático do método dos quadrados mínimos. E depois a gente vai falar sobre linearização e depois a aproximação de Fourier. Então, obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!